Meu amado irmão ou irmã em Cristo, eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa que mudou a minha vida para melhor e que pode mudar a sua vida também. Uma mensagem que revela o segredo para viver uma vida abundante, cheia de paz, de saúde, de alegria e de prosperidade. Uma mensagem que ensina como colocar a sua fé em ação e fazer a sua vida prosperar abundantemente. Uma mensagem sobre como obter prosperidade financeira pela fé. Sim, você ouviu bem. Prosperidade financeira pela fé. Porque a prosperidade é um dom de Deus e Ele quer que você seja abençoado ou abençoada em todas as áreas da sua vida, inclusive nas suas finanças. Você sabia que a Bíblia diz que Deus é o dono de tudo? Ele é o Criador dos céus e da terra, e tudo o que existe pertence a Ele. Em Salmos 27, versículo 1, lemos: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E em Ageu, capítulo 2, versículo 8, Deus diz: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se Deus é o dono de tudo, e como nos diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos que receberam a Jesus Cristo como Salvador, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se Deus é o nosso Pai, o que isso significa para nós? Significa que somos seus filhos e, como filhos, temos direito à sua herança. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, lemos: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas como podemos receber essa herança? Como podemos desfrutar da prosperidade que Deus tem para nós? A resposta é simples: pela fé. A fé é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. A fé é acreditar na palavra de Deus e agir de acordo com ela. A fé é falar o que Deus diz e não o que as circunstâncias dizem. A fé é declarar que somos prósperos e não pobres. A fé é receber o que Deus já nos deu pela graça. Portanto, eu quero que você saiba que Deus não é avarento e nem mesquinho. Ele não quer que você viva na escassez, na falta e na miséria. Ele quer que você viva na abundância, na fartura, na prosperidade. Ele quer que você seja próspero para que possa ser uma bênção para os outros. Ele quer que você seja canal da sua generosidade e não reservatório de ganância. Ele quer que você seja exemplo do seu amor e não vítima do medo. Portanto, eu quero te encorajar a exercitar a sua fé para as finanças, fazendo o que a palavra de Deus diz: dizimando, ofertando, semeando, colhendo, administrando, multiplicando,
abençoando. Fazendo assim, você vai prosperar poderosamente, porque a prosperidade é um dom de Deus e Ele quer que você a receba pela fé. A fé é o elemento essencial para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é acreditar na palavra de Deus, na sua veracidade, na sua autoridade e na sua eficácia. A fé é confiar em Deus, na sua bondade, na sua fidelidade e na sua soberania. A fé é esperar em Deus, na sua vontade, na sua provisão e na sua intervenção. Mas a fé não é apenas um sentimento, uma emoção ou uma opinião. A fé é uma atitude, uma decisão e uma ação. A fé não é passiva, mas ativa. A fé não é teórica, mas prática. A fé não é morta, mas viva. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Por isso, eu quero lhes ensinar 3 passos para colocar a sua fé em ação e obter resultados poderosos na sua vida. Esses passos são baseados na palavra de Deus e na minha própria experiência de fé. Eu os pratico e vi o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária na minha vida e na vida de muitas pessoas que seguiram esses princípios. Eu creio que se você também os praticar, você verá o mesmo acontecer na sua vida. Vamos aos passos. Primeiro, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é a semente da fé, que quando plantada no nosso coração, produz frutos de justiça, paz e alegria. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 8, versículo 11. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que quando usada na nossa boca, derrota as mentiras, as dúvidas e os ataques do inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 17. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta, que nos santifica e que nos transforma. Romanos capítulo 8, versículo 32 e Romanos capítulo 12, versículo 12. Por isso, declare a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua prosperidade, sobre a sua vocação e sobre a sua missão. Declare o que Deus diz sobre você, sobre as suas circunstâncias, sobre as suas finanças, sobre as promessas da palavra do Senhor. Declare com fé, com autoridade, com ousadia. Declare como se já tivesse recebido, como se já tivesse acontecido, como se já fosse uma realidade. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Salmo 119, versículo 105. Porque a palavra de Deus é o alimento
que te fortalece e te faz crescer. Mateus capítulo 4, versículo 4. Porque a palavra de Deus é a arma que te dá a vitória sobre todo o mal. Efésios capítulo 6, versículo 17. Segundo passo: ore a Deus. A oração é a comunhão com Deus, é o diálogo com o Pai, é o clamor do Filho. A oração é a expressão da nossa dependência de Deus, da nossa confiança em Deus, da nossa gratidão a Deus. A oração é a chave que abre as portas do céu, que move a mão de Deus e que libera o poder de Deus sobre as nossas vidas. A oração é o meio pelo qual pedimos, recebemos e testemunhamos as bênçãos de Deus. A oração é o instrumento pelo qual resistimos ao diabo, repreendemos o mal e liberamos o bem. Por isso, ore a Deus sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ore a Deus com fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Ore a Deus com humildade. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ore a Deus com sinceridade. Ore a Deus com perseverança. Ore a Deus com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ore a Deus com gratidão. Fazendo assim, você vai prosperar, porque Deus ouvirá as tuas orações e te responderá segundo a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque Deus é o Pai Celeste que ouve as orações daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Porque Deus é o provedor que supre todas as necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Porque Deus é o teu protetor, que te guarda de todo o mal. Salmo 121, versículo 7. E porque, agindo assim, vivendo uma vida de fé e de oração a Deus, o Senhor será o teu amigo e estará sempre contigo. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Porque Deus será o teu Senhor e te exaltará na hora certa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Terceiro passo: haja conforme a palavra de Deus. A ação é a demonstração da nossa fé, é a obediência à vontade de Deus, é a cooperação com o propósito de Deus. A ação é o fruto da nossa fé, é a evidência da nossa fé, é a perfeição da nossa fé. Por isso, haja conforme a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Haja com amor, com bondade, com misericórdia, com perdão, com generosidade, com serviço, com justiça, com santidade, com alegria, com sabedoria, com prudência e com diligência. Haja de acordo com a palavra de Deus e tenha a plena certeza de que o Senhor irá honrar a sua fé nele, porque Deus é sempre fiel. Amém?